Hello guys, welcome back to the Carly English. No vídeo de hoje eu trouxe uma amiga minha que é ex-comissária de bordo da empresa Etihad, Maria Clara. Oi, tudo bom? E eu vou estar fazendo uma entrevista, tá? Em português mesmo, para tirar dúvidas, né, de quem quer entrar nesse ramo. E vou fazer agora umas perguntinhas para ela sobre como foi, né? Essa rotina, novas culturas, novos aprendizados, treinamentos. É uma rotina, digamos que totalmente diferente, né? Nunca fica monótona, né? A média mais ou menos de a cada 3 dias você tá num país diferente, geralmente até menos 2, às vezes 3 países em 3 dias. Mas é bem gostosa, pra quem curte, é bem gostosa. Diferente, né? Então tá, a primeira coisa que eu quero saber é como é que foi o processo para entrar na Etihad. Tá, essas empresas do Oriente Médio, elas fazem processos seletivos pelo mundo inteiro. E aí aconteceu da Etihad vir em São Paulo, eles sempre fazem nas grandes capitais. E aí eu me inscrevi pelo processo que a primeira parte é uma inscrição online. Se você é pré-selecionado, depois você é convidado para o que eles chamam de Assessment Day. E aí no Assessment Day começa realmente o processo já de entrevistas, de análise de currículo mais a fundo. E aí depois, no final, você é aprovado, você recebe uma cartinha super legal por e-mail. E depois é só fazer as malas e curtir um novo país. Legal. Então, assim, durante esses processos tem tudo tipo entrevista em inglês, né? Sim, o processo inteiro é em inglês. Tudo em inglês. Começando desde a inscrição no site, o site está inteiramente em inglês, você tem que colocar o seu currículo em inglês lá. E aí depois, quando você chega nesse Assessment Day, né, quando você é convocado para o Assessment Day, desde o primeiro olá até o último, o processo é inteiramente em inglês. Inclusive os entrevistadores, os recrutadores, eles não são brasileiros. Raramente tem um ou outro brasileiro na equipe deles, mas eles também são obrigados a falar em inglês. Até porque vem outras pessoas de outros países fazer inscrição no Brasil. Então, você diria então que para entrar numa empresa, né, como a Etihad, tem que ter um inglês impecável, assim, fluente. Sim, você vê pessoas com inglês intermediário e elas conseguiram passar, inclusive, se você conseguir manter a calma, né? Você consegue sem problemas nenhum, mas pelo menos a sua compreensão tem que ser fluente. Pelo menos a compreensão. Tá. E depois que você entra, tem um treinamento. Sim, Fala um pouco do treinamento pra gente. Depois que você é aprovado todo no processo, você já está lá. No caso, eu morei no Emirados Árabes, morei em Abu Dhabi. E aí começa o treinamento. O treinamento da minha companhia, da Etihad, ele durou 1 mês e meio, todos os dias, com exceção do fim de semana, né? Você tem os fins de semana de folga. Teve provas, práticas e teóricas. As aulas são todas em inglês, os manuais são todos em inglês. Mas é gostoso. É lá que você começa a fazer esse primeiro contato com os possíveis comissários e conhecer outras culturas. Você não precisa ter um curso específico para ser comissário de bordo antes de entrar? Se for para essas companhias do Oriente Médio, não. Elas não exigem, porque não condiz com a exigência do país deles, né? Então, que nem aqui no Brasil a gente tem a ANAC, então você realmente tem que fazer o curso antes de sequer tentar prestar por uma vaga de comissário aqui no Brasil. Lá fora, não. Lá fora, se você tem experiência no mercado de atendimento ao consumidor, já é o necessário, o treinamento e todo o resto eles te dão. Entendi. Tá, e então você morou em Abu Dhabi, né? Como é que foi se acostumar com uma cultura totalmente nova, né? Olha, eu achei que fosse ser mais difícil, porque não só é uma cultura nova, como é uma cultura árabe, que em inúmeras coisas difere da nossa, né? Eles são muito mais reservados, eles são muito mais tradicionais. Então eu achei que eu teria muito mais problemas em me acostumar com isso, e incluindo a culinária também, né? Porque eles comem muito mais carne de cordeiro do que qualquer outra.
Mas vai ser muito tranquilo. Na verdade, meu período de adaptação foi junto... Corta edição. Edição, por favor. Então, meu período de adaptação foi mais ou menos o período do treinamento. Quando o treinamento acabou, eu já estava bem adaptada ao trabalho. Bom. E como é que era essa rotina de escalas lá? Então, depois do treinamento, quando a gente começa a voar, você faz mais o que eles chamam de turnarounds, que são aqui no Brasil os bate-voltas da vida, né? E então é um pouquinho mais fácil, porque você acaba sempre dormindo na sua cama. Você vai, né, faz seu bate-volta e volta. Mas aí depois, no segundo mês voando, você já tem uma escala completamente normal. E aí é aquilo, eles têm o que eles chamam de minimal rest, que é o mínimo de horas legais de descanso que você tem antes do próximo voo. Então pode acontecer de você ter uma escala extremamente busy, né, bem atarefada, com poucas horas de descanso. Mas a minha geralmente eu tinha um layover, que é as pernoites, em algum outro país, voltava para casa, tinha 2 dias de folga e fazia um outro voo. A não ser que fosse esses bate-voltas. Esses bate-voltas, geralmente, eles espremem uns 3 e com minimal rest entre eles. Então, a minha média de horas voadas por mês eram 140 horas no mínimo ali. Então, pode não parecer muito eu falando assim, né? Porque geralmente são 80 horas semanais, um trabalho normal, mas é muito puxado. Imagino. E como que era o alojamento que você morava? Era pago pela empresa ou não? Como que eram as regalias assim, que a empresa te dava sobre contrato, sobre do trabalho e tal? O contrato era realmente muito, muito bom, muito satisfatório assim pra gente. Ele inclui, além do seu salário, dos seus horas de voo, os 30 dias de férias anuais que você tem. A acomodação é por conta da empresa. E são prédios normais, são acomodações, são condomínios. Alguns são condomínios mesmo fechados, com 6 prédios. Outros são prédios pela cidade que os prédios inteiros são compostos por comissários. Eu morava num desse tipo. Tive uma sorte de morar num prédio que era de frente pra praia. Era bem gostoso. E aí o prédio num apartamento você divide com outros comissários. Alguns apartamentos são de 2 quartos, outros apartamentos são de 3. Então se for 2 quartos, você divide com 2 pessoas, 3 quartos, 3 pessoas. Em geral, se eu for falar em geral, cada um tem o seu banheiro. Mas em algumas acomodações, há exceção que você tem que dividir o banheiro. E lógico, dividir as áreas comuns, mas os apartamentos são extremamente espaçosos. Você não vai ter problema de se preocupar. E você morou com pessoas de quais países? Eles tentam colocar culturas próximas, né? Tá. Se há essa possibilidade, eles tentam colocar as culturas mais próximas. Então, quando eu fiz o treinamento, haviam outras 2 meninas que eram brasileiras. Então, a gente ficou, nós todas juntas no mesmo apartamento. Então, era um apartamento só de brazucas. Legal. Né? Foi bem legal. Show. E agora vamos falar um pouco sobre as dificuldades. Qual foi a sua maior dificuldade, assim, da profissão? Relacionada à profissão, eu acho que seria o descanso. Eu nunca fui de dormir muito, eu nunca cochilei e também nunca tive problema para acordar cedo. Mas a privação de sono é muito maior do que eu esperava. E apesar de que eu já fui, né, mentalmente preparada para isso. E eu acho que a maior dificuldade é ser saudável, manter um estilo de vida saudável. Não assim ser saudável só no comer ou só no fazer exercício, mas ser saudável em tudo, né? Ter esse conjunto. Porque às vezes você tem que optar em comer e ir pra academia ou então dormir. E aí se você dormir, você não vai conseguir comer saudavelmente e ir pra academia. Se você entendeu? Você sempre tem que abrir mão de uma das coisas. Então acho que essa é a maior dificuldade. Complicadíssimo, né? E por quantos países você já viajou, que você acha assim? Tem como contar? Oh, é impossível. Eu tentei manter assim, né? Antes de tudo, você ficou 2 anos, né? Na empresa. Eu fiquei 2 anos na empresa. Então, nesses 2 anos, quantos países você visitou, mais ou menos? Eu visitei... Da última vez que eu contei, eu visitei uns 47 países, né, diferentes.
Sim, Uau. eu pisei em 47 países. E cidades foi o dobro disso, porque, por exemplo, que nem Austrália, a gente voa pra Sydney, Brisbane, Melbourne e Perth. Então só a Austrália já são 4 cidades, então Uau. é pelo menos aí vezes 3 esse Isso é número demais, dele. né? Isso era uma das suas coisas preferidas, assim, do Era. trabalho? Era, com certeza. São lugares que eu nunca imaginei na vida que eu fosse conhecer. E eu não só conheci, como conheci de graça, né? Porque você não paga estadia dos hotéis que você fica. Então foi bem legal. Foi. E de todos esses países que você conheceu, qual foi o que você mais gostou, assim? O que você mais curtiu de ter visitado? Algum país, assim, inesperado, que você foi e se não conhecia e chegou lá? Olha, os países que eu mais me apaixonei, os 2 são da Ásia, mas por motivos diferentes. Se você levar a critério qual país que eu mais me senti em casa, isso talvez vai surpreender algumas pessoas, mas foi as Filipinas. A gente fazia vários voos diários para Manila e eu realmente me senti em casa em Manila. Eu adoro os filipinos, eu adorava a comida, eu adorava o jeito deles de viver, o jeito deles de andar na rua, um povo super simples, super alegre, eles estão cantando o tempo inteiro. Então, um país que eu me senti em casa, eu nunca me incomodava de fazer esse voo, era o de Manila, as Filipinas. Mas um país assim, que eu voltaria quantas vezes eu pudesse, que eu me apaixonei pela história e também pelo povo, culinária, foi a China. Eu me surpreendi muito eu fui pra Xangai, Chengdu e Pequim. Fui pra Hong Kong também, mas Hong Kong é um pouco diferente. Mas Pequim, eu me apaixonei. Então, esses são os meus dois. Legal, eu sonho em conhecer a China. A muralha da China é linda. Foi isso que me ganhou. E um país agora que você nunca voltaria? Tem algum assim que você possa dizer que você nunca voltaria lá, que... Assim, difícil dizer que você nunca voltaria, né? Muito forte, Lógico que se eu realmente tivesse que ir, eu iria. Mas o que eu não faria questão, se eu nunca mais na vida fosse, eu não me importaria, é Índia. Se eu não fosse mais pra Índia, eu não ficaria abalada. Tem alguma outra coisa que você gostaria de falar sobre, que talvez não tenha te perguntado, que você acha importante, o pessoal tá tendo conhecimento, né? Vocês que estão querendo, né, entrar nesse mundo. Eu diria pro pessoal, eu vejo muita gente vindo perguntar pra mim como faz pra entrar nesse mundo e que é o sonho de vida, mas se sente tão inseguro. Eu diria pra você ir tentar, sabe? Não fique com medo do seu inglês, não fica com medo do seu currículo. Você tem que ir tentar e com certeza você vai se surpreender com o resultado. Tem muita gente que achava que, sabe, não passaria nem da primeira fase pelo site e chega lá, consegue ir até a etapa final. Então eu diria isso pra você pelo menos tentar. Não fica com medo, não. Legal. E a última pergunta agora, que eu acho que muita gente tem curiosidade, né? Eu também tinha, que é o salário. Sim, o salário. Qual é o salário é muito satisfatório. Tá rica! O salário, lógico que eu era o que eles chamam de FA, trabalhava na classe econômica, que é o cargo mais baixo, o cargo que você entra trabalhando na empresa geralmente. O mínimo que você faz sem os descontos de qualquer seja o que você tenha feito no mês, é 8.000 dirhams. Isso em real daria uns 7.000 e alguma coisinha, né? E o máximo que você faz são 12.000 dirhams, que seria 11.000 e alguma coisa novamente. Lógico que tudo depende da sua escala, depende das suas horas de voo, depende, né, de se você faz muitos bate-voltas, se você tem muitos dias de folga. No começo eu fazia sempre acima dos 10.000 dirhams, mas agora as escalas tinham mais dias de folga, o que era bom, eu não me incomodava. Mas aí, lógico que o salário cai um pouquinho, então você sempre faz a média dos 9.000. Então você tem um fixo e tem por voo, é isso? Sim, você tem um salário base, por mais que você não voe naquele mês, digamos que você está doente, você quebrou o braço, não pode voar, você recebe o seu salário base. Depois do salário base, eles somam nessa conta as suas horas de voo. Então, quanto mais voos cumpridos você faz, melhor.
E você também tem o que eles chamam de layover allowance, que é o que você recebe quando você está em outro país, que você recebe por hora. E tudo isso é somado e você só recebe no mês seguinte. Mais ou menos que tem no Brasil, né? Que você tem que trabalhar primeiro para depois receber o salário. Lá a mesma coisa, você trabalha o mês inteiro para no mês seguinte ter o salário. E você tinha plano de saúde lá? Você tem um plano de saúde mundial, internacional, aceito em qualquer lugar do mundo. Às vezes pode até acontecer de você ter que pagar alguma coisa, mas eles te ressarcem sem problemas nenhum e é uma cobertura muito boa. Legal. Você nunca precisou usar lá? Nunca fiquei doente a ponto de usar, mas tive amigos que usaram e realmente você liga pro... Eles têm uma hotline, uma linha, que você liga e aí ele tenta te ajudar pelo telefone e aí ele te libera do voo ou não, né? Às vezes você tem que ficar no hotel mais 1 ou 2 dias para recuperar, ou então ele te indica algum hotel ou algum médico conveniado ali pela área para te atender. Legal. Muito obrigada, Maria, Imagina. por ter participado, minha amiga, acima de tudo. E ela também vai estar voltando a dar aulas de inglês, tá, gente? Vou deixar o e-mail dela aqui na descrição do vídeo. Então, inglês assim mais focado para ser, né, comissário de bordo e para tal. atendimento ao cliente também. Tá, então eu vou deixar tudo na descrição. E é isso aí, pessoal. Thank you very much for watching, and as always, I'll see you next time. Bye!